Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre função do primeiro grau. Então, função do primeiro grau, ou também conhecida como função afim. O que é uma função do primeiro grau? Então, ela tem esse formato: y igual a x mais b. Então, quem é o ax? Então, o a e o b são números reais, certo? São constantes. E o x e o y são as variáveis. Então, quem é meu y? Depende de x. Então, o y está em função de x. Às vezes, a gente também troca o y por f de x. Depois, vocês vão ver um exemplo. Tá? O que é importante a gente analisar aqui? Tá? Que o a é o número que está com o x, que a gente chamou de a, é o coeficiente angular. É ele que diz qual que é a inclinação da reta, tá? Então, a função do primeiro grau vai ser uma reta e o coeficiente angular, ele que vai dizer qual que é a inclinação dessa reta. E o b é o coeficiente linear, tá? Ele vai se deslocar linearmente. Uma coisa muito importante é que o a, ele nunca pode ser zero, ele sempre tem que ser diferente de zero. Porque zero vezes qualquer coisa dá zero. Aí anula o nosso x. Então, para que seja uma função do primeiro grau, então o a não pode ser zero. O b não tem problema, mas o a pode. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, aqui, ó, y igual a 2x mais 1. Então, o a aqui é 2 e o b vai ser 1. Aqui, ó, a gente pode escrever dessa forma, ó, f de x, tá? É igual a menos x mais 5. Não aparece número aqui. Quando não aparece número, é 1. Então, o coeficiente angular é menos 1 e o coeficiente linear vai ser o 5. No terceiro exemplo, então, f de x igual a 3x. Então, o coeficiente angular é 3 e o coeficiente linear é 0. No último exemplo, y igual a menos 4x. Coeficiente angular menos 4 e o coeficiente linear é 0 também. Uma coisa importante aqui nesses dois últimos é que eles também podem ser chamados de lineares, tá? Então, quando o b é igual a 0, a gente também pode chamar. Então, vamos tentar. Quais são funções do primeiro grau? Então, eu sugiro que vocês agora apertem o pause, certo? E tentem descobrir quais são as funções do primeiro grau. Então, aí tem 12 equações, e aí vocês marquem aí quais que vocês acham que é a equação, que é uma função do primeiro grau. Bom, então a gente voltou, então vocês apertaram pause, né? Já tentaram descobrir, agora a gente vai analisar. Então, a primeira, y igual x mais 6. Então, tem um número, embora não apareça, seria o número 1 aqui, certo? 1x mais 6. Opa, meio comprido aqui. Apagou tudo. Então, seria 1x mais 6. Então, essa daqui é uma função do segundo grau, ok? Letra B, 5x menos 1. Ah, um detalhe aqui, ó, na letra A. O coeficiente angular é 1, o coeficiente linear é 6. Na letra B, f de x igual a 5x menos 1. Então, eu tenho um número com x, a gente sempre olha primeiro o número que está com o x. Então, é x elevado... Ah, uma coisa importante que eu esqueci. A função do primeiro grau, ele tem um x elevado a 1, certo? E a gente não precisa pôr, tá? Então, continuando aqui na análise. Então, eu tenho 5x menos 1, coeficiente angular 5 e o linear menos 1. Então, esse daqui também é uma função do primeiro grau. O C, 2 menos 3x. Embora esteja ao contrário, a gente tem um número com x
e o termo independente. Então, esta também vai ser. O D, f de x igual a x sobre 5 menos 7. Esta daqui também é uma função do primeiro grau. A gente poderia escrever 1/5 de x, aqui 1/5 de x menos 7. Então, o coeficiente angular aqui seria 1/5, tá? Letra E, y igual a x quadrado. Como x está elevado a 2, essa daqui não é, tá? Essa daqui não é. Então, vou fazer assim, vou riscar. Essa não é. F de x igual a 8. F de x igual a 8x. Esta vai ser uma função do primeiro grau. G, y igual a raiz quadrada de x. Não, essa não é. H, f de x igual a 4 sobre x. O x, ele não pode estar aqui embaixo. Porque se ele está aqui embaixo, a gente poderia escrever assim, 4 vezes o x elevado a menos 1, certo? E aí, o expoente não é mais 1, o expoente é menos 1. Então, esse daqui também não é. Na letra I, y igual a x quadrado menos 3. Também por causa desse quadrado aqui, ó, não vai ser. J, f de x igual a menos 4x menos 9. Esta é. K, y igual a x quadrado menos 5x mais 6. Como tem o x quadrado, não vai ser. E o L, f de x igual a 1/3 menos 4x. Tem um número com x e o termo dependente. Então, espero que tenham acertado bastante. Agora, a gente vai ver como que é a cara do gráfico, tá? Como que será que vai ficar? Como que, né? Eu acho que eu já até dei uma dica lá, um spoiler, como costumo dizer, né? Então, a gente vai fazer o gráfico. Vamos lá? Então, vamos fazer o gráfico. Antes da gente fazer o gráfico, ou melhor, para a gente poder fazer o gráfico, a gente precisa do plano cartesiano. Então, a gente pode procurar algum plano e desenhar em cima, certo? Então, aqui eu tenho dois exemplos, esse daqui está quadriculado e esse daqui não. Porém, eu vou construir com vocês, tá? E eu vou dando alguns detalhes importantes. Então, eu vou pegar aqui a folha. Então, primeira coisa, eu vou fazer o plano cartesiano. Então, eu tenho dois eixos, certo? Vou fazer aqui de caneta. Então, a gente tem dois eixos. Um a gente chama de eixo X e o outro a gente chama de eixo Y, tá? Uma coisa importante é que esses dois eixos precisam estar perpendiculares. O que que é isso? Formando aqui, ó, um ângulo reto, tá? Em todos os cantos aqui, ó, a gente tem um ângulo reto, tá? Então, eu uso aqui, ó, a própria marquinha aqui do número para deixar o mais próximo possível de um ângulo reto. Então, a gente tem dois eixos. Então, esse é o X e esse é o eixo Y, tá? O plano cartesiano é dividido em primeiro quadrante. Então, aqui eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, começa daqui e vai assim, tá? Na hora de marcar os pontos, ele tem que ser bem preciso. Então, se eu vou marcar de 1 em 1, então, ó, vou marcar os do eixo do X. Então, ó, eu coloquei o 17 exatamente em cima da linha do Y, do eixo do Y. E aí, eu vou marcando de 1 em 1 centímetro, ó. De 1 em 1 centímetro, tá? E aí, eu faço a mesma coisa do outro lado. De 1 em 1 centímetro. Marquei. Então, aqui, ó, deste lado. Aqui é 0, 0, tá? 1, 2, 3,
4, 5. Deste lado, os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aí, a gente faz a mesma coisa no eixo do Y. Então, vou marcar de 1 em 1. E embaixo a mesma coisa. Então, ó, pra cima, positivo, 1, 2, 3, 4, 5. E pra baixo, os negativos. Ok? Então, este é o plano cartesiano, certo? Fiz o plano cartesiano. Aí, a gente vai fazer um gráfico. Que gráfico que a gente vai fazer? Então, eu vou anotar aqui, ó. Eu vou fazer o gráfico do y igual a x mais 1, tá? Ou a gente pode escrever assim, né? F de x igual a x mais 1. Então, tanto faz a forma que for. O importante é que vocês saibam que o y e f de x vão representar a mesma coisa. Aí, a gente precisa montar uma tabela. Então, eu tenho o valor de x e eu vou ter os valores de y. E aí, a gente estipula os valores de x. Então, eu vou estipular aqui valores de x. Então, eu vou usar para x igual a 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Então, a gente vai fazer esses aqui. Então, como que a gente faz? A gente vai pegar a função. Então, vou pegar aqui uma folhinha para auxiliar os cálculos. Então, vamos lá. A função é essa. O y é igual a x mais 1. Aí, eu vou escrever para x igual a 2. Quanto que vai valer o y? O y vai ser... Aí, no lugar do x, eu ponho 2. No lugar do x, a gente vai trocando os números. Então, 2 mais 1, que vai ser igual a 3. Então, para x igual a 2, o y vai ser 3, certo? Aí, depois a gente vem para cá, então, vou encontrar todos esses. Para x igual a 1, então, o y vai ser igual, vou trocar o x, vou trocar o x por 1, certo? Mais 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, para x igual a 1, o y vai ser 2. Depois, para x igual a 0. Então, o y vai ser igual a 0 mais 1. Sempre olhando esse daqui, ó. 0 mais 1, 1. Então, para x igual a 0, o y é 1. Para x igual a menos 1. Então, o y vai ser igual a menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, para menos 1, 0. E para x igual a menos 2, y igual a menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Certo? Então, a gente encontrou aqui as coordenadas. E agora, a gente vai marcar eles aqui no plano. Então, vamos lá. Para x igual a 2, então, na linha do x, eu vou procurar o 2, tá aqui. O y é igual a 3. Então, eu vou com a régua, tá? Se você não está no quadriculado, a gente vai até x3, sempre fazendo pontilhado. Nunca linha reta, tá? Então, aqui, ó, vai ser pontilhado. Então, esse aqui é um ponto. Depois, para x igual a 1, o y vai ser 2. Então, x1, y2. Esse é outro ponto. Para x0, o y é 1, então ele vai ser em cima aqui, ó, do eixo. Sempre que 1 é 0, ó. Se o x é 0, o ponto é em cima do eixo y.
Nesse caso aqui, é o y que é 0. Então, ele vai ficar em cima do eixo do x. Ah, um detalhe importante, que o eixo do x também é conhecido como eixo das abscissas, e o do y é o eixo das ordenadas. E agora, o último ponto, para x igual a menos 2, o y vai ser menos 1. Marquei o ponto, e aí o que a gente faz agora? Eu vou desenhar essa reta. Então, aqui a gente tem, essa é a cara da função do primeiro grau, é uma reta, tá? Se é uma reta, o que é importante ressaltar? Que é importante lembrar, por 2 pontos se passa uma reta. Então, não preciso ficar procurando um monte de ponto, 2 pontos já tá bom, ok? Então, vamos lá, recordando. Como a gente viu, o gráfico da função do primeiro grau ele é sempre uma reta. Então, só basta que a gente localize 2 de seus pontos para traçá-los. Lembrando que por 2 pontos sempre passa uma reta. Então, bom, que tal praticarmos? Vou deixar 3 funções para que vocês possam construir os gráficos deles e depois na descrição do vídeo eu deixo as respostas para que vocês possam conferir. Até mais, bons estudos, beijos a todos e fiquem com Deus. Tchau!